Olá, muito boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta. Estamos ao vivo para a grande Florianópolis, agora com mais uma entrevista. Mas primeiramente, obrigado a você pela sua audiência, pela sua preferência. E hoje eu tenho uma honra, uma grande honra de entrevistar uma colega de Prima TV e colega de Rádio Mais Alegria. A profissão dela é outra, não é minha colega na profissão que ela vai fazer, mas é minha colega de TV e de rádio. A minha entrevistada é a farmacêutica. Ela é coach, consultora, empresária, apresentadora de TV e comunicadora na Rádio Mais Alegria e colunista do jornal Fique Esperto. É uma honra, eu sempre tive a vontade de conhecer um pouco mais do trabalho, eu acompanho pela TV, então agora eu vou ter o poder, a honra de entrevistá-la, a farmacêutica Wanderleia Boing Nienkotter. Esse nome último é difícil. O Boing é fácil, que é uma grande empresa que todo mundo conhece, mas o último aí... Esse sobrenome é o quê? É holandês, Nienko? Todos os dois são sobrenome de origem alemã. Alemã? Pela minha cor, dá pra ver, né? Que muito não dá bem. Pra fugir a regra, né? Mas obrigada pela oportunidade, viu? E eu já te falei, né, que eu admiro muito o teu trabalho. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Sempre... A recíproca é verdadeira. Muito obrigada. E sempre que eu posso assisto as suas entrevistas, a participação lá na rádio, mando coraçãozinho, né? Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade aí que o Tadeu sempre nos dá, né, de participar do programa dele e fico muito feliz em fazer parte aí da equipe. Não, é uma honra, ainda mais agora a gente é colega, né, como eu falei, né? A doutora Wanderleia é farmacêutica, mas somos colegas na comunicação. E eu conheci aqui, é um prazer, muito obrigado pela referência. Eu também assisto quando eu posso também na Rádio Mais Alegria aqui. E é muito bom. Vamos conversar um pouquinho da sua área farmacêutica, que é de formação, já é empresária da área. O que o farmacêutico oferece para a comunidade? Qual a importância do farmacêutico na comunidade? Nós conversamos fora do ar que existe aquelas pessoas daquele relacionamento já paciente farmacêutico das antigas, eu conheço, né? Que às vezes a pessoa procurava um farmacêutico e não um médico, né? Já tem um farmacêutico de confiança que eu vou lá, ele me orienta. Então gostaria que você falasse um pouco para nosso assinante aí, nosso internauta. Então, é justamente isso, né? O farmacêutico, na verdade, ele é um dos profissionais da área da saúde em que a população mais tem acesso, né? Se a gente for pensar hoje, a grande maioria aí dos meus colegas, eles trabalham em farmácias, né? Farmácias comunitárias, em drogarias, né? Enfim, e tá ali de porta aberta, né? Muitas 24 horas, outras abrem às 8, fecham às 10 da noite, e nós somos um profissional onde a população chega lá e ela pode solicitar, né, a nossa presença, a nossa orientação, um atendimento diferenciado, né? Então, eu sempre digo assim que, não desmerecendo nenhum outro profissional da área da saúde, mas eu digo que nós somos peças fundamentais nessa cadeia de bem-estar e saúde da população, né? Porque a gente tem o papel de orientação, de educação em saúde, de fazer essa assistência farmacêutica, né? Desse acompanhamento, como você fala, né? E ser referência mesmo na comunidade ali que a gente está, né? É um papel de suma importância, né? O que o farmacêutico pode fazer pela comunidade? A gente sabe que tem a sua área de atuação, as suas limitações, mas o que o farmacêutico está habilitado a fazer pela sociedade? Bom, a gente tem inúmeras funções, né? Mas eu gosto muito de citar, assim, que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, todo esse acompanhamento, né? Desde do momento em que o paciente entra dentro da farmácia, né? Independente se ele vai procurar uma orientação ou se ele vai para fazer a compra de um medicamento, que a gente tem que estar lá presente, orientando, né? Fazendo aí as conciliações, né? Orientando da melhor forma, e também a gente é responsável por acompanhar essa pessoa, porque você chega na farmácia, você está indo com uma prescrição de algum outro profissional da saúde, nem sempre ele tem condições de te acompanhar, mas o farmacêutico, por ele ter, né, todas essas atribuições e ele também, né, ser um profissional de mais fácil acesso, fica muito mais fácil de você chegar lá na farmácia e pedir uma orientação para que ele te acompanhe, ou traçar até estratégias de acompanhamento, né? Ele pode ter aí uma programação de atendimento semanal, quinzenal, enfim, dependendo aí da necessidade do paciente, para estar lá tirando as dúvidas, acompanhando os parâmetros, né, verificando, né, se realmente existe a evolução do tratamento, né, fazer as orientações necessárias e pedir até mesmo que ele retorne no profissional que atendeu, né, que fez a prescrição, enfim. Então, eu digo assim, a gente tem
um papel de muita importância, porque além, né, de prescrever, que existem medicamentos que nós podemos prescrever, a gente tem esse papel de monitoramento, de acompanhamento, de orientação, educação em saúde, né? É um papel fundamental que o farmacêutico também pode fazer. Em relação à verificação de pressão, aferição de pressão e aplicação de injeções, é previsto, né, em farmácia há algum tempo, não podia, não sei o que, tal, mas hoje eu vejo que a área de vocês é bem atuante nesse segmento, né? Sim, a questão dos serviços farmacêuticos, né? A gente está aí, inclusive amanhã vai ter até em Brasília, né? Tem toda essa discussão sobre uma RDC que é muito importante que regulamenta essas atividades. Não são todas as farmácias que fazem, porque a gente sabe que precisa ter um preparo, um ambiente restrito, né, onde a pessoa possa muitas vezes chegar lá e falar assim, olha, eu estou com a pressão, eu quero verificar a pressão porque eu estou num momento de estresse, ansiedade, enfim, ou eu sou diabética, eu quero fazer o monitoramento, né, sem ficar expondo ali a pessoa, né, existe esse espaço que é de direito do cliente, né, do paciente. Nem todas as farmácias fazem, né? Justamente porque envolve custos, né? Envolve pessoas, né? Acaba envolvendo uma série aí que fica, né, nesse entremeio aí. Mas a questão dos serviços ela está sendo assim muito reforçada, porque comércio, farmácia, medicamento, enfim, não precisa ser um farmacêutico para ser o dono da farmácia. Agora, uma prestação de serviço, né, onde ele vai lá e olha o parâmetro que deu lá no aparelhinho e ele junta com a tua história e sabe te fazer uma orientação, aí tem que ser o farmacêutico, né? Hoje é previsto, já não é de agora, a senhora vai me dizer, é obrigatória a presença de um farmacêutico em cada farmácia. Isso é real ainda ou existe real. farmácia ainda sem o seu profissional farmacêutico? A gente entende hoje que farmácia é um estabelecimento de saúde e que para garantir a saúde, né, a entrega da saúde à população, precisa de um responsável técnico, que no caso é o farmacêutico, né? Todas as farmácias, elas obrigatoriamente, durante todo o horário de funcionamento, farmácia da sua comunidade, farmácia hospitalar, farmácia homeopática, enfim, né, durante todo o horário de atividade precisa ter um responsável técnico para garantir, né, a qualidade mesmo de dispensação, de atendimento. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho, que a senhora também é coach, eu lhe acompanho, que você tem um trabalho com os farmacêuticos do Brasil todo, que é um trabalho bacana, né? E é um tema tão relevante hoje, o coach no Brasil, né? Esses dias saiu até uma reportagem nacional, o que o coach pode, o que não pode, até um grande líder aí, que é o Paulo Vieira, vou citar o nome, que todo mundo conhece, Paulo Vieira, ele saiu em defesa do coach, é verdade, e também um grande coach, que é o Tony Robbins. E quando ele começou, estava vendo a história dele, que eu sou fã dele, sou fã do Paulo Vieira, não custa nada de falar aqui, sim, são personalidades que a gente tem relevância. que dar crédito, né? São personalidades que a gente conhece. E o Tony Robbins, quando começou, eu estava acompanhando a história desse dia, e o que você faz? Ele falava, não sou coach, e ele não falava que ele ajudava as pessoas, até para não ser punido, né? Então, o que é coach? Inclusive parece que ele usou uma técnica do esporte, né? Que é o coach, o técnico. Né? Falou, não, eu sou coach, né? Quando ele começou, e ele começava a fazer as campanhas dele lá, nos canais que ninguém queria nada, ele começou, e a insistência, hoje é um grande líder, que hoje está muito relevante no Brasil, eu acompanho, já fiz um curso, não fiz de coach, mas eu fiz um método CIS com o Paulo Vieira, que é uma coisa fantástica, eu gosto que a senhora falasse desse trabalho que a senhora desenvolve também, que é fantástico. Então, assim, eu sempre digo assim, né, que na verdade todo mundo que lida, né, com o ser humano, com o desenvolvimento pessoal, de certa forma ele já tem um pouco das ferramentas do coaching dentro dele, né, porque ele ajuda a pessoa a refletir, a se empoderar, a seguir metas, né, enfim, então todo mundo já tem um pouquinho disso guardado, né, mas aí vem a metodologia que daí faz com que a gente tenha um pensamento mais racional, mais lógico, né, estrutura ali a tua forma de pensar, né? E desde 2015, quando eu parei de trabalhar em drogaria, né, e desde 2013 eu já entrei nesse mundo aí do coaching, passando por processos, fazendo cursos, enfim, eu resolvi juntar as duas metodologias, né, do nosso atendimento farmacêutico junto com as estratégias do coaching. Porque, como a gente estava conversando ali, né, eu tenho protocolos de atendimento de paciente registrados desde 2007. Registrados, né, fora o que eu já fazia e não anotava, né, que na época não
não existia a questão de prontuário como tem hoje. Então, eu comecei a pensar assim, o que eu fazia e qual é a metodologia que existe. E foi onde eu comecei a criar essas ferramentas, né, para ensinar para os farmacêuticos e também para mostrá-los assim, o quanto eles têm o poder, né, de ajudar uma comunidade, como que eles vão fazer para se divulgar, né? Então, o PharmaCoach, que hoje é uma metodologia que eu tenho até ela registrada no INPI e tudo, ele junta isso tudo. É você acreditar em você, né? Você acreditar no seu trabalho, você entender a sua história, criar a tua metodologia e entregar 150% daquilo que o teu paciente pede na farmácia, né? Acompanhando, monitorando, fazendo com que ele tenha a saúde que ele quer ter. Porque às vezes a gente não tem o resultado de vida que a gente quer ter, porque a gente não sabe qual portinha que a gente tem que abrir, qual caminho. E o coaching daí vem te ajudando nisso, né? Para te estruturar esse caminho, essa jornada, para onde que você vai, te orientar e apoiar. Isso é muito importante, como a senhora falou. E existem regiões que só tem uma farmácia, né? Às vezes não tem nem médico, né? Então, o farmacêutico, numa região dessa, ele é muito importante, não só na prescrição de medicamentos, aqueles que eles podem prescrever, e também a orientação, que é esse trabalho, né? De conduzir a pessoa, orientar, olha, você deve procurar tal profissional, você deve fazer o caminho. É muito importante. Então, o coach seria um que conduz, mais ou menos, vamos dizer assim. O coach é uma pessoa que conduz ao caminho. Eu digo assim, né, que a gente, quando alguém me pergunta o que é o PharmaCoach, eu digo, o PharmaCoach, ele é um treinamento com uma mentoria onde eu ajudo o farmacêutico a realizar conversas estruturadas, né, seguindo a sua metodologia, as suas orientações, né, para fazer com que a pessoa tenha realmente um direcionamento. Porque ela sabe como que ela está agora e não está contente, mas ela sabe onde ela quer chegar e como que ela vai chegar. Então, às vezes, ela precisa ter alguém ali para acompanhar nesse passo a passo para ela realizar aquilo que ela deseja, né? E as consultorias? A senhora também é consultora, acabamos conversando que você estava recentemente fora da capital, fazendo as consultorias. Como que está a agenda aí? Tem cursos em pauta, inclusive do PharmaCoach também, tem algum curso previsto? Como que está a agenda para esse semestre agora? Hoje é o 31 de julho, estamos acabando, já temos agora só 5 meses pela frente. Como que está a agenda para esses 5 meses restantes? Então, né, o PharmaCoach ele leva 3 meses de treinamento, né? Eu vou abrir agora uma nova turma para o mês de agosto. Ele é todo online, né? Eu ainda faço uma mentoria junto, né? Então, por isso que ele acaba sendo um treinamento grande. Eu sempre procuro encerrar uma turma ou deixar ela bem encaminhada para conseguir fazer outra. Então, eu tenho uma agenda agora para início de outubro. Em relação às consultorias, eu faço, né, tanto as consultorias individuais para farmacêuticos como também para a empresa, né? Porque dentro de uma farmácia, por exemplo, você tem várias pessoas que precisam às vezes ser direcionadas, né? Algumas são ótimas para venda, para prospecção, mas outras elas já precisam estar lá num trabalho mais elaborado, mais analítico, enfim, né? Então eu também trabalho, né, colocando ali as pessoas certas para serem estratégicas, né, para entregar o resultado que a empresa precisa, né? Então, a minha consultoria mais é baseada nesse sentido, né, de entender quem são as pessoas, o que elas fazem e qual é o propósito da empresa. Aí a gente acaba alinhando tudo e faz isso também. As individuais com farmacêuticos o que eu faço, né, na verdade, é ajudá-los a construir a sua metodologia de atendimento. É pegar tudo aquela montoeira de diploma que a gente tem, né, que o farmacêutico adora um diploma, né, e a gente não sabe muitas vezes como que a gente vai usar isso no atendimento. Então, a gente estrutura um passo a passo, trabalha as questões de empoderamento, como que ele vai fazer para se divulgar, como que ele vai fazer para criar os cursos dele, as palestras dele, os treinamentos dele também dentro da cidade dele, né, com os pacientes dele. Eu gosto dessa palavra empoderamento, né? Hoje está muito em moda empoderar as mulheres, né? Empoderar as mulheres. E quais são os canais de comunicação para a pessoa acessar, como se inscrever no curso, como se acessar suas assessorias, quais os contatos, qual o canal? Eu tenho um site, né, com o meu blog lá, que é o www.vanderleiaboing.com.br. Facilitei um pouquinho a vida, né? Tirei nem cota. Facilitou. Boeing, muita gente conhece pela grande empresa de aviação. É mais fácil, né? Todas as minhas mídias, elas estão com Vanderleia Boing, né? O Instagram é Vanderleia, _Boing, _PharmaCoach, mas se você digitar o PharmaCoach, você também me acha. Ou buscar Boing, com certeza vai no jogar Google, lá. Jogando no Google, PharmaCoach, você vai chegar até a minha pessoa. E o WhatsApp, né? Que também está à disposição aí dos colegas que precisarem de alguma ajuda,
ajuda, eu tenho alguns grupos que são gratuitos, eu tenho treinamentos que são gratuitos, porque eu acredito que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem, né? Mais a gente aprende, né? Verdade. Quem compartilha, quem divide, mais ganha, cresce, né? Eu vou usar uma, já que está terminando o programa, é uma frase até nordestina, né? Aquela cacimba que você mais tira água, ela nunca seca. Então isso vale para a vida. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. Quanto mais a gente dá, qual é a medida do amor? É dar até doer, como falava Santa Teresa d'Ávila, né? Então é isso, é o compartilhamento. Muito bem, a entrevista muito gostosa, muito rápida. Tive o prazer, a honra de entrevistar minha colega de Prima TV, Rádio Mais Alegria e Jornal Fique Esperto. Muito obrigado, doutora Wanderleia. Sempre um prazer encontrar a senhora para um bate-papo. Hoje, melhor ainda, foi uma entrevista. E eu agradeço a você, assinante, a você, internauta, por estar conosco até agora. Não saia daí, voltaremos já já.